que não eu? Eu não mereço estar vivo, aquela pessoa, ela não desmerece menos do que eu. É pela misericórdia de Deus. Nós estamos hoje vivos aqui, cada um de nós. É pela misericórdia de Deus. Deus tem tido misericórdia de nós, irmãos. Nós devemos estar gratos a Deus pela vida que nós temos hoje. Porque muitos estão lá fora sem vida, angustiados, com as suas vidas perturbadas, com transtornos, sem paz na terra. O texto que nós vamos ler aqui fala exatamente isso. O que estava acontecendo no passado com o povo de Israel. Bem, a palavra de Deus fala que o povo de Israel, no versículo 3, eles estavam sem o Deus verdadeiro. A nossa situação antes de conhecermos a Cristo era desta forma. Fala a palavra de Deus que eles estavam por muito tempo sem o Deus verdadeiro. Mas como é possível o ser humano viver sem o Deus verdadeiro? Eu me converti com 15 anos de idade. 15 anos foi a minha vida sem Deus. Sem o Deus verdadeiro. Essa é a situação do ser humano sem o Deus verdadeiro. Então o povo de Israel estava vivendo ali sem o Deus verdadeiro. Quando nós olhamos também para nos nossos dias nas igrejas, nós vemos muitas pessoas também angustiadas, perturbadas, estressadas e também, muitas das vezes, com depressão, com perturbação e sem paz. Mas como é possível isso estar acontecendo na igreja? Que a palavra de Deus fala que é o povo de Deus, que era para haver paz, não angústia, não transtorno, não perturbação, não briga e não contenda. Como é possível isso acontecer? A palavra é idolatria. Quando isso acontece na igreja, a nossa vida está em idolatria. Nós estamos em pecado contra Deus. E se o mundo, quando nós olhamos para lá e nós vemos isso tudo acontecendo, a palavra é idolatria. A nação de Israel estava vivendo um momento em que o povo estava afastado de Deus, em idolatria. E foi necessário que o povo de Israel se arrependesse. Quando isso acontece conosco, é necessário que nós também nos arrependemos. Pedimos a Deus misericórdia. Quando nós olhamos ali a situação do povo de Israel, nós vemos na parte no versículo capítulo 3, a parte B, logo iniciando assim, terminando o versículo, diz assim que o povo de Israel, eles estavam sem o Deus verdadeiro e sem sacerdote. A nossa situação antes era assim, sem Cristo. A palavra que sacerdote era aquele que fazia intervenção entre o povo e Deus. É aquele que matava o cordeiro e aspergia o sangue para fazer a purificação do pecado do povo no passado. Era aquele que ligava o homem e Deus. Bem, hoje a palavra de Deus nos fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Aquele que por uma vez só, lá na cruz do Calvário, fez aquilo que o sacerdote fazia uma vez por ano. Cristo fez na cruz do Calvário, uma vez por todas, para nos dar vida e nos dar a salvação. Bem, o povo do passado estava assim. O povo de Israel, que supostamente era para ser o povo de Deus, estava por muito tempo sem o Deus verdadeiro. Quando nós andamos distante de Deus, nós estamos assim, sem o Deus verdadeiro. Foi a minha vida no passado e foi a vida de cada um aqui que antes de ter a Cristo estava nessa mesma situação. Muito tempo sem o Deus verdadeiro. Muitas pessoas demoram anos para aceitar e crer no Deus verdadeiro através de Cristo Jesus. Mas algumas pessoas têm a idade. Mas agora nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que o povo de Israel, no passado, estava por muito tempo sem o Deus verdadeiro. Eles estavam sem o sacerdote que ensinava a eles. O ser humano, quando não tem Cristo em sua vida, ele é assim. Ele não tem o ensino de Cristo na sua vida. O povo perecia naquele tempo porque não tinha o ensino de Cristo nas suas vidas.
E aí fala aqui mais na parte final do versículo, e sem lei. Você já viu uma nação sem lei? Um povo sem lei? Como é? Cada um dita suas ordens. Cada um faz aquilo que acha melhor. E do seu melhor jeito. O povo que não tem a lei, a escritura, a palavra de Deus, ele perece porque não conhece a verdade. Está distante da verdade. E é isso que estava acontecendo lá. Aquele povo estava perecendo porque eles não tinham a verdade. Bem, aqui nós vemos que o povo estava distante de Deus porque eles não tinham sacerdote que podia ligar eles a Deus, e não tinha os ensinos do sacerdote, e não tinha também a lei de Deus. Bem, a palavra de Deus fala que o homem, quando ele nasce, ele é criatura de Deus. Não é filho de Deus. Mas muitos acham que são filhos de Deus porque Deus criou a eles. Mas isso não é verdade. Eles estão sem Cristo, sem salvação neste mundo. Agora, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos desse sacerdote que Deus tem nos dado. E Ele nos ensina, nos dirige os nossos passos, e Ele nos molda a cada momento da nossa vida. Essa é a necessidade que nós precisamos ter. Agora, quando nós vimos ali no passado, que eles estavam sem lei, sem Deus, sem sacerdote, sem nada que podia os instruir, qual era a consequência da vida daquele povo no passado, irmãos? Quando nós observamos na palavra de Deus no verso 5, nós vemos a consequência de tudo aquilo. O verso 5 diz assim, ó: naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Quando o homem não tem Deus, quando o homem não tem Cristo em sua vida, não há paz. Só há perturbação, só há angústia. E este povo no passado estava vivendo uma vida de idolatria, longe de Deus. E a consequência deles foram trágicas. Nós vemos aqui na palavra de Deus que eles estavam sem paz. Eles poderiam tentar de tudo, mas não conseguiam achar ela. A palavra de Deus fala que uns entravam e outros saíam, mas não conseguiam achar paz. O ser humano, ele pode buscar tudo na vida. Tudo. Ele pode tentar várias formas. Lá no mundo lá fora. Eles podem entrar numa situação e sair em outra. Mas eles nunca vão achar paz. Era assim com nós. Foi assim conosco. Antes de nós termos a Cristo, como era a nossa situação? Nós tentávamos de tudo. Nós procurávamos em tudo. Mas nunca nós podíamos e nós podíamos achar paz. É verdade que muitas pessoas, quando não têm Cristo, eles acham que aquilo que nós temos não é bom, não nos traz gozo, não nos traz alegria, irmãos. Não nos traz paz. Mas não é verdade. Aqueles que estão fora não conseguem ver aquilo que nós vemos, porque Deus tem nos aberto nossos olhos. Nós temos reconhecido e temos crido que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Aquilo que Deus tem nos dado é muito melhor do que aquilo que o mundo oferece. Bem, os prazeres do mundo, como a Bíblia diz, há prazer nas coisas do mundo. Mas o prazer que o mundo oferece é temporário, passa. Agora, nós estamos no melhor lugar. Nós estamos na presença de Deus onde há paz. Agora, o mundo não consegue ver isso e por isso eles perdem muito. Agora, muitas pessoas dizem assim, mas se eu passar a crente, Deus me priva de muitas coisas. Agora, Deus não nos priva de muitas coisas. Deus nos priva do mal. Porque muitas pessoas têm perdido até mesmo a sua saúde por eles aproveitar aquilo que o mundo oferece. Quantas pessoas morrem de AIDS? Quantas pessoas morrem, perdem sua saúde, seu pulmão, com aquilo que o mundo oferece, a liberdade que o mundo oferece, aquilo que o mundo oferece, eles perdem a sua saúde, perdem a sua tranquilidade, entram numa vida de angústia e perturbação, porque não ouvem a palavra de Deus, não tem ensino de Cristo, não tem a lei de Deus que instrui eles e os livra do caminho do mal. Agora nós, irmãos, nós estamos aqui com Deus, porque Deus
tem nos ensinado e nos mostrado o melhor